5h04, estamos de volta para falar que os recentes aumentos salariais para servidores públicos aprovados no Congresso reacenderam o debate sobre o orçamento do governo. A Câmara dos Deputados aprovou um pacote de bondades que pode aumentar em até 22 bilhões de reais os gastos dos cofres públicos. Enquanto isso, a proposta de reforma administrativa que tenta organizar a gestão pública e eliminar supersalários segue travada. Vamos conversar sobre isso agora com o deputado federal Pedro Paulo, relator da PEC da reforma administrativa na Câmara. Ana Flor está aqui conosco, participa com a gente dessa conversa. Deputado, muito obrigado pela participação. Acho que a gente pode começar justamente falando dessas aprovações recentes no Congresso que têm gerado um impacto fiscal significativo, né? Notadamente em áreas como reajustes salariais. E aí, do outro lado, você tem um grande desafio que é discutir exatamente a reforma administrativa, que propõe para a economia a longo prazo, um aumento de despesas ali aprovados pelo próprio Legislativo no curto prazo. Quais são esses desafios que o senhor enxerga nesse momento em que o Parlamento também está debruçado sobre outros temas? Primeiro, Ricardo, obrigado por estar aqui na Globo News falando para vocês. Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde. A gente precisa entender o seguinte, quando vai se aproximando do calendário eleitoral, né, há uma pressão para que o orçamento se expanda, né? Então, esses aumentos que estão acontecendo de servidores públicos, né? Criando, por exemplo, penduricalhos, isso se soma a outra pressão orçamentária para aumento de gasto social. Nós acabamos de aprovar no parlamento agora gastos de defesa que não estejam vinculados à regra fiscal e nem às metas de resultado primário. Então, assim, existe uma pressão com calendário eleitoral para ampliar gastos. Mas o que nós estamos percebendo é, adicionalmente, uma pressão de diversos órgãos do setor público para que eles possam ter ali um aumento seu salarial e um aumento e uma criação de um novo penduricalho para virar direito adquirido, porque está olhando assim, olha, essa reforma administrativa aí vai bloquear algumas coisas, vai acabar com algumas mordomias aqui que a gente tem, então vamos correr para aprovar logo antes que a reforma vire realidade. Então, eu acredito que isso é mais um indício que nós temos que acelerar essa discussão, a discussão como um todo da administração pública, rever a questão de gastos, do orçamento, uma série de correções que existem no orçamento na reforma administrativa, atacar essa questão dos privilégios que estão em todos os poderes, no legislativo, no executivo e no judiciário, principalmente. Então, a gente precisa enfrentar isso de maneira franca, madura, direta, dizendo, olha, existem exageros, excessos que foram cometidos que precisam trazer para uma realidade que não é a realidade que esses segmentos estão vivendo, a realidade brasileira. Deputado, tem muita gente que fala que a reforma administrativa precisa de uma ampla discussão, que não dá mais tempo para votar. A gente tem aí na prática 4 semanas ainda de trabalho legislativo até o recesso, ano que vem é ano eleitoral. Eu queria que o senhor analisasse, frente a esse momento, se dá tempo ainda de uma discussão tão alentada, complexa, com tantas que traz tanto calor, né, no debate, para votar ainda nesse ano, e qual a necessidade que a gente teria de já aprovar agora essa reforma. Sim, Ana, muito boa essa questão, que isso eu escuto permanentemente, mas vamos lá. O tema da reforma administrativa não é novo no parlamento, né? Assim como quando nós aprovamos a reforma tributária, tiveram vários anos de debate, a reforma da Previdência, muito tempo de amadurecimento do tema, de pressão da sociedade, da imprensa, dos formadores de opinião, da academia. E a reforma administrativa, ela também vem, ao longo do tempo, recebendo essa discussão, né? No governo Bolsonaro, teve a tentativa da PEC 32, que ela chegou a avançar, se discutiu profundamente, foi muito polêmica, mas foi um momento de se debater uma revisão da administração pública. A reforma administrativa, o grupo de trabalho criado pelo presidente Hugo Mota, que ficou sob a minha coordenação, foi em maio desse ano. Nós tivemos um intenso período de trabalho e audiências públicas, a gente escutou muitos setores da sociedade, dos servidores públicos também. Então, assim, depois que acabou o grupo de trabalho, nós continuamos a discussão, nós discutimos praticamente todo dia com diferentes segmentos
sobre reforma administrativa, conversamos com todos os líderes, a imprensa cobriu profundamente todas as propostas da reforma administrativa. Então, o debate está colocado. Agora, a gente precisa diferenciar aqueles que querem, que não querem de maneira nenhuma que a reforma avance. Tem grupos que eu chamo de negacionistas, que só em ouvir o tema reforma administrativa não quer nem ouvir falar e também não quer colocar nada de proposta para substituir isso. Que eu acho que é até uma afronta com o cidadão, porque você falar o seguinte, não, nós não precisamos mudar nada do serviço público brasileiro. Espera aí, você pergunta para o cidadão que está precisando de um atendimento médico, que está numa escola com um professor faltando, o serviço público está adequado para você? Então, assim, a gente precisa separar esses grupos. Esses que não querem, são negacionistas da reforma, ideológicos, não acreditam. Aqueles que estão ali desesperados para sair da reforma, que estão ali sendo tocados na reforma administrativa, que estão ali sendo contido um excesso que foi cometido, que também estão lutando para sair da reforma. Então, tem esse movimento para dizer, não, a reforma não tem que ser discutido mais, tem que estar para o ano que vem, não foi muito debatido, daquilo que efetivamente é movimento de pessoas que querem contribuir. Nós estamos numa fase de discutir o texto, né? Texto, está aí, o texto está colocado. Quem é a favor? Porque tem segmentos que dizem o seguinte, não, eu sou a favor da reforma administrativa, mas não propõe uma vírgula de contribuição em cada um. Tem tantos eixos, tantas propostas para melhorar a administração pública. Então, eu acredito que há tempo sim. O projeto Facção, Ana, foi apresentado há 2 semanas pelo governo. Se teve ali um enlace político, o relator é oposição do governo, e aí já estamos no 5º parecer, mas está construindo consenso político. É provável que a gente vote hoje, em uma votação remota, um projeto dessa amplitude, dessa importância. Por quê? Porque houve maturidade política, concertação política para que o projeto pudesse avançar. Isso pode acontecer com a reforma, mesmo o prazo sendo curto, mesmo estando em ano eleitoral. Se a gente conseguir, Ricardo, construir um entendimento dos políticos de que a reforma é positiva. Tem uma recente pesquisa agora que a imprensa cobriu do Instituto Atlas que deu que 50% da população está bastante insatisfeita com a administração pública brasileira, de como os serviços são prestados no Brasil. Então, o político tendo essa compreensão que a reforma é boa para a maioria da população, que tem setores sim que precisam ser corrigidos ali, contidos, eu acredito que isso, ao contrário, não vira um problema o calendário eleitoral, vira algum capital político que o deputado vai querer dizer assim, não, eu fui a favor da reforma administrativa, eu aprovei um pacote de propostas de legislação que vai melhorar a administração pública. Uma das resistências que existem para a reforma administrativa, que se vê muito, né, de categorias, diz respeito à concessão de aumentos para as categorias específicas. E aí vou jogar agora para uma parte mais técnica, porque isso é agravado frequentemente pelo chamado efeito cascata, né? Equiparações solicitadas por outras carreiras. Queria saber também, tecnicamente, até para explicar para quem nos assiste, se o relatório da PEC ou se nas discussões está previsto algum mecanismo exatamente para evitar uma regra que possa inibir ou mitigar esse tipo de efeito cascata dentro desse pedido, desse pleito por aumento de categorias. Sim, tem, mas a gente precisa separar as coisas. Uma coisa é um aumento dos vencimentos, um plano de revisão de uma determinada carreira, isso não está proibido para uma reforma. Tá? Por exemplo, se o Ministério Público fizer uma revisão da sua carreira, não impede que os magistrados, a justiça queira fazer uma revisão da carreira dos seus servidores. Isso não está impedido pela reforma. O que está impedindo a reforma é algo que acontece frequentemente, inclusive nesses poderes, que é o seguinte. Eu aprovo um penduricalho, um recente que foi aprovado. O Ministério Público entendeu que o adicional de férias, a regra que está na Constituição é que o adicional de férias, em vez de ser um terço do salário que todo trabalhador formal recebe, é um mínimo na Constituição. Então, eles decidiram que esse aumento seria, ao invés de um terço, seria metade do salário. Tem alguns órgãos que aprovaram um salário a mais como adicional de férias, né? Porque na Constituição, repito, estava só o mínimo, né? Aí, outro órgão disse o seguinte, não, como o Ministério Público estabeleceu meio salário, eu também, por similitude, né, por simetria, também vou estabelecer isso, porque nós somos uma carreira igualada na Constituição ou em alguma
lei específica. Então, isso a reforma está proibindo, esses abusos. Não, isso tem que ser aprovado em lei, se for o desejo de ter esse adicional, que se aprove em lei, que é o lugar correto no parlamento para que a gente possa estabelecer esse direito. Já que o senhor está falando desses, enfim, desses benefícios que algumas carreiras têm frente à maior parte dos brasileiros, eu queria que o senhor falasse como está a conversa justamente com o judiciário. A gente sabe que o judiciário é sempre um tema delicado quando a gente fala em reforma administrativa, e o próprio presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, na posse, no discurso de posse, havia dito que defendia uma discussão, claro, com cada poder tendo a sua autonomia. Como está essa discussão, já que são setores aí, judiciário, enfim, Ministério Público, que tem, sim, muito impacto e muita influência sobre o Congresso? Boa, Ana. A reforma administrativa, ela não acaba, ela não interfere na autonomia dos poderes, na autonomia dos entes, né? Mas ela estabelece alguns limites, alguns marcos, e que é absolutamente normal. Por exemplo, quando a gente aprovou a reforma da Previdência, houve uma grande discussão se feria a autonomia das decisões que estavam sendo tomadas aqui no nível estadual, municipal, do serviço público. Isso foi enfrentado, inclusive, pelo Supremo, que reconheceu que não era ferimento de autonomia. Quando, por exemplo, no Parlamento nós definimos lei de responsabilidade fiscal, que vale para o nível federal, estadual, municipal. Quando a gente faz, por exemplo, uma lei simples, uma lei de licitações, ela cria regras para todos os entes, para todos os poderes. A reforma administrativa está tratando disso. O que ela está atacando, por exemplo, do judiciário são determinados exageros na parte de penduricalhos, verbas indenizatórias. Isso a gente está disciplinando. O legislativo tem verba indenizatória também, tem uma disciplina ali bastante rigorosa. Por que a gente não pode estabelecer isso para todos os poderes? Então, o presidente Fachin, quando eu estive com o presidente Fachin, logo na sequência desse encontro que ele teve e que ele deu essa declaração, a gente teve uma conversa muito franca, direta e respeitosa em relação à reforma administrativa. Ele mesmo declarou ao sair da reunião que era a favor da reforma administrativa. Agora, é claro, ele sofre uma pressão ali do Poder Judiciário porque tem uma questão, tem discussões sobre salários, sobre essas verbas de caráter indenizatório. Então, isso é algo que nós estamos em franco diálogo com os poderes. Agora, a gente quer dialogar, a gente quer proposta. Por exemplo, eu tenho me reunido com todas as entidades da advocacia pública, do Ministério Público, da Justiça, com todos eles. Até hoje, Ana, eu não recebi deles uma proposta, uma vírgula de proposta. E aqui eu faço essa crítica direta, são operadores do direito. Conhecem texto, conhecem ali, sabe olhar um artigo. Ainda não recebi uma proposta. Quero receber uma proposta. Queremos receber a proposta, está na hora da gente discutir isso para avançar. Porque uma coisa é a postura. Não, eu não quero estar. Eu não quero estar porque está tudo bem do jeito que está, acho que está correto. Agora, outra coisa é, sou a favor da reforma administrativa e quero propor isso, acho que tem que ser corrigido isso aqui. O relator, o coordenador do grupo de trabalho exagerou num determinado ponto, não é bem assim. Então, nós estamos abertos a todo momento para enriquecer e melhorar. A reforma administrativa, o texto tem que melhorar muito, claro, tem que melhorar. Agora, a gente precisa entrar na fase de discutir texto. Para discutir tem que ter proposta, né? Tem que ter proposta. Agradeço, deputado, pela participação aqui com a gente, fundamental tê-lo conosco para a gente debater esse tema. Um abraço, boa tarde para você. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ana. Muito obrigado.